Boa noite a todos. Faremos aqui a nossa leitura, da nossa reflexão, hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, por aqui Chico Mensagem de Emmanuel, capítulo 52, Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça, durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos, qual ocorre no patrimônio das relações materiais, acontece no círculo das edificações do Espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acaso acesso aos círculos sagrados de Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Caros irmãos, caras irmãs, queridas crianças, com a graça de Deus, nosso Pai, com o amor de nosso Mestre amado Jesus, em boa companhia de nossos irmãos espirituais benfeitores, aqui estamos mais uma vez, para unirmos o nosso pensamento, a nossa fé, elevarmos até a mais alta esfera, e sempre, do fundo do coração, do nosso bom sentimento, com muita humildade, rogarmos ao Senhor, Pai Todo-Poderoso e Criador, Deus único Senhor de todos nós, Mestre amado Jesus, que nos ama infinitamente e que nos recebe sempre de braços abertos. Aqui estamos para rogar-te, Senhor, as vossas bênçãos, recebê-las sob vossa permissão, emanado pelos irmãos espirituais benfeitores, frutos benéficos para o corpo, mas principalmente para o espírito, que fortalece, que dá ânimo e disposição, para que possamos seguir em nossa jornada com saúde, paz, sabedoria e coragem, buscando sempre nas boas ações, beneficiarmos o nosso próximo, não só nós mesmos, pois se assim o fizermos, pelo próximo, mais próximo, pelo próximo mais distante, fazendo bem sem ver a quem, com certeza receberemos os benefícios que necessitamos. Abençoa a todos os lares, a todos os familiares, de todos nós aqui presentes, Senhor. E rogamos-te as vossas bênçãos para os nossos irmãos sofredores, para os nossos irmãos aflitos, desamparados, que imploram por ajuda, que imploram por um pão, que imploram por um abrigo, por um acolhimento. Irmãos que estão em meio a tanta tragédia, a tanta violência, Senhor, às guerras, aos conflitos pelo mundo. Que haja paz, pelo menos em nossos corações, em nossos pensamentos, para nos unirmos em prol desses irmãos,
pedimos pela espiritualidade presente sobre vossa permissão, que possa amparar, assistir a tantos irmãos que precisam, aos irmãos que estão em tratamento pela nossa casa, aos nossos irmãos que nós lembrarmos e nós pedirmos, não só aos encarnados, mas também aos desencarnados que precisam tanto. Aqueles desencarnados que não têm ninguém e que gostaria de ter essas lembranças, esses pedidos por eles também. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre amado, por sabermos que jamais estaremos sós, pois que nos amam e nos permitem sempre, aonde estivermos e com quem estivermos, essa assistência, esse amparo, essa proteção espiritual. Que assim seja. Deixaremos mais amena. Hoje nós faremos a palestra com a presença do nosso irmão Dr. Antônio Vieira, que proferirá a oratória da noite. Após, faremos nosso passo coletivo com a purificação das águas. Boa palestra a todos e com licença. Boa noite a todos, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, encarnados e desencarnados, que as vibrações de paz presentes na psicosfera desse ambiente sensibilize as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos estar receptivos aos esclarecimentos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. Agradecer também a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esse momento fosse possível. Em especial, eu quero agradecer ao meu irmão de ideal espírita, Eurípides Barbosa, que cedeu um espaço de seu precioso tempo para supervisionar e formatar todo o material que aqui vamos expor. Quero dizer também da minha alegria em retornar a este púlpito para falarmos sobre verdades e para expressar esse júbilo de contentamento. A minha alma saúda a sua alma com votos de muita paz em todos os corações desta e da outra dimensão. Quero deixar bem claro também que a minha fala está totalmente isenta de qualquer conflito de interesse, pois abordaremos aqui apenas o saber aliado à ciência e ao espírito, pois que a ciência sem consciência, ou seja, a ciência sem espiritualidade, é a própria ruína da alma. Essa conexão entre ciência e espiritualidade jamais teria sido desfeita não fosse o materialismo vigente até os dias de hoje. A própria Organização Mundial de Saúde já coloca o espírito na definição de saúde. E isso antes não existia. Então, atualmente, é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Aliás, essa ideia de medicina e espiritualidade remonta a Hipócrates, o pai da medicina.
que nasceu e viveu na ilha de Kos, na Grécia, e fundou a primeira escola de medicina. E ele já detinha essa ideia de medicina e espiritualidade, porque ele deixou vários manuscritos, né, em formas de aforismos, e que são verdades até os dias de hoje. Eu vou declinar apenas um desses aforismos, porque o nosso tempo não permite. Que o seu alimento seja o seu remédio, e que o seu remédio seja o seu alimento. Ele, aqui, nessas palavras dele, as forças naturais que se encontram dentro de nós são as que verdadeiramente curam nossas enfermidades. Ele está se referindo ao poder da mente, ao poder do espírito, ao poder da autocura. Então, observem que há 460 anos antes de Cristo, que foi o ano em torno do ano que ele nasceu, já existia essa questão. Então, a partir daí, dois princípios terapêuticos surgiram, né? Os de efeito de cura pelos semelhantes, tá? E alguns séculos mais tarde, os de efeitos contrários, que surgiu também na Grécia, na cidade de Quinidos, com um outro médico, o Dr. Claudius Galeno, em que defendia essa ideia da cura pelos contrários, né? Então aí, essa cura pelos contrários, nós temos os antibióticos, os antitérmicos, os antiálgicos, os antieméticos, os antitudo, né? Então, já nessa época bem remota, a gente já tinha esses dois princípios terapêuticos, tá? E então, só bem mais tarde, como o Dr. Hahnemann, né, isso em 1796, ele já tinha 41 anos, foi quando ele, da nossa era, né, eu estou falando, foi quando ele formatou a doutrina homeopática. É interessante a gente saber o objetivo da espiritualidade. A gente fala muito de espiritualidade, né? Mas a maioria das pessoas às vezes não tem assim a condição de abstrair essa questão, né? Então fica assim algo muito subjetivo, né? O principal objetivo da espiritualidade verdadeira é trazer ao nosso ser a plena compreensão das oportunidades da vida e do sofrimento. A compreensão intelectual aumenta o poder da mente racional e incrementa a fé. A fé se fortalece quando sustentada pela razão, e o sofrimento se reduz a nada quando colocado em sua real perspectiva. E quem que tem condições de nos colocar diante da real perspectiva de um sofrimento? A doutrina espírita. Porque ela sempre vai ter uma explicação do porquê que a gente sofre, o porquê do nosso sofrimento. E aí, quando a gente fica esclarecido das razões daquele sofrimento, o que acontece? Esse sofrimento é diluído. Eu tenho um imenso prazer agora de lhes apresentar a equação da vida. E eu preciso de uma atenção plena para essa equação. Aqui, nessa equação, está a cereja do bolo para que nós possamos compreender a vida. Mas não se preocupem, o meu bolo tem muitas cerejas, tem cereja para todo mundo.
Nesta equação da vida, eu preciso considerar a hierarquia e a função dos elementos que a compõem. No topo desse arcabouço energético que somos, nós temos o Espírito. Ele é a origem e a causa de tudo e de todos, inclusive da matéria. Logo abaixo, com uma frequência vibratória menor, eu tenho o perispírito, também chamado de psicossoma. Ele é o grande modelador biológico da forma humana. É a forma da forma, é um molde. Imaginemos uma forma de bolo, já bem velhinha, toda amassada, toda surrada, né, pelas quedas, pelo tempo. E aí eu vou fazer um bolo nessa forma. O que vai acontecer com esse bolo? Ele vai expressar todas as irregularidades que tem nessa forma. E é assim o nosso perispírito. Nesse fulcro energético que é o perispírito, nós registramos todas as nossas conquistas, todas as nossas perdas, sejam elas boas ou ruins, todas as nossas perdas morais, elas ficam registradas e vão reaparecer nas novas encarnações, como a forma de bolo faz, né? Diminuindo ainda mais um pouco essa frequência vibratória, nós vamos ter a matéria propriamente dita, aqui representada pelo corpo, e a unidade básica de toda a matéria, que é o átomo. Como resultado dessa trindade energética, espírito, perispírito e matéria, eu tenho o ser vivente chamado de alma, cujo objetivo é aprender a amar, a perdoar, a constituir-se na relação com o outro através da compaixão, da solidariedade e da caridade. É aqui nessa dimensão material que o espírito aprende, arrepende, repara e expia todas as suas faltas de vidas transatas. Essa equação também nos permite concluir que, em essência, em verdade mesmo, nós somos um espírito vivendo temporariamente uma experiência carnal. Também nos permite essa equação da vida concluir que a morte não existe. Se vocês observarem, nós estamos sempre voltando a uma vida. Quando nós nascemos, estamos voltando da vida espiritual para a vida material. Quando desencarnamos, estamos retornando à vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, essa equação também nos permite concluir que o Espírito é o Senhor absoluto da saúde e da doença. Isso tem que ficar muito bem claro e muito bem entendido para que nós possamos compreender. Bem, vamos então ao que interessa ao nosso tema: homeopatia e espiritismo. Será que existe essa conexão entre homeopatia e espiritismo? O que vocês acham? Você está pronto para entrar no universo de extremo poder?
Eu estou falando do universo da energia. Aqui eu tenho representado um átomo, perdão. Aqui eu tenho representado um átomo, que é a unidade básica da matéria. O que é um átomo? Ele tem um núcleo e tem elétrons à sua volta. Sempre que eu tenho elétrons circulando em torno de um átomo, eu tenho a criação de uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ao circular num fio, aqui eu tenho uma bobina, né? Aqui é um fio de cobre, aí tem elétrons aqui circulando, que é a corrente elétrica, e ele gera um campo, que é o campo magnético. Qual que é a definição de campo? É uma certa localidade, é uma certa região que está sobre o domínio de uma energia. E nós, o que nós somos? Um amontoado de átomos. Então, nós somos um campo eletromagnético. Ficou claro isso? Nós somos um campo eletromagnético. Então eu convido todos agora que sejam muito bem-vindos ao universo da energia. E que sejam também muito bem-vindos ao despertar da consciência. Mas o que é mesmo consciência, hein? Na visão ainda míope do modelo cartesiano, ou seja, do modelo materialista, a consciência nada mais era do que um epifenômeno do cérebro, ou seja, o cérebro é que dava origem à consciência. Mas no modelo quântico, no modelo energético, consciência é uma dimensão energética, não é cérebro. Consciência não é cérebro. O cérebro é apenas um decodificador das energias do espírito que vão se expressar no corpo físico. Então aqui nós temos o modelo da causação ascendente, ou seja, é um modelo estritamente materialista. Então, segundo esse modelo, as partículas elementares formariam os átomos. Os átomos formariam moléculas, as moléculas as células, inclusive os neurônios, e o cérebro formaria a consciência. Mas, com o passar dos tempos, os cientistas que já concebem a existência do espírito chegaram a essa conclusão. A consciência não depende do cérebro. É o cérebro que depende da consciência. Então o que aconteceu? Isso virou, toda a crença antiga de cabeça para baixo, né? Ou seja, deu um basta na questão materialista. A vantagem é que você consegue começar a entender a divisão entre sujeito e objeto e incorporá-los em uma mesma realidade. E ele fala, o Amit Goswami é um físico indiano radicado nos Estados Unidos. Percebi ao longo do tempo que aprendi mais analisando ocorrências extraordinárias do que ordinárias. Então, como eu posso definir atualmente consciência? É o espírito, é o princípio inteligente que ordena e sustenta todo o universo.
A consciência, então, ou seja, o espírito, é a base de todo o ser, inclusive da matéria. A consciência, ou seja, o espírito, se individualiza nas infinitas formas, seja nos seres viventes, seja nos objetos inanimados, no sentido de uma mente universal cósmica. Assim, desde um elétron a uma galáxia, tudo tem consciências em diferentes graus. Chegou a hora, então, de nós tirarmos a venda, dos nossos olhos. A gente ficou mergulhado no materialismo por volta de 300 anos, tá? Felizmente, existe uma nova maneira de vermos e compreendermos o mundo além da limitante visão dos nossos olhos. É o mundo da energia. A energia é o princípio de tudo e de todos. Partilhar dessa energia é apenas uma questão de dar reconhecimento à sua presença em todas as coisas. Pode influenciar mais diretamente e com mais facilidade a matéria do que os agentes químicos. Aqui entra já a noção das terapias energéticas, ou seja, as terapias que não trabalham com efeito bioquímico dos remédios. As terapias energéticas, elas trabalham com o efeito biofísico, ou seja, o efeito da energia. E os estudiosos chegaram à conclusão de que a energia, ela pode influenciar muito mais diretamente e com mais facilidade a matéria do que os agentes químicos, ou seja, do que os remédios alopáticos. Como que a energia se propaga? Alguém se lembra de como que a energia se propaga? Ela se propaga através das ondas eletromagnéticas. São ondas que se formam a partir da combinação dos campos elétrico e magnético, como a gente mostrou, que se propagam no espaço à velocidade da luz, uma merreca de 300 mil quilômetros por segundo. E uma coisa extremamente importante que eu tenho que frisar aqui é que não estou conseguindo me endireitar aqui com esse passador. Então, uma característica muito interessante da energia, que a gente precisa ter isso em mente, é que ela transporta informação. Aqui está uma característica da medicação homeopática. Ela é energia, e toda energia carrega uma informação. Então, cada remédio homeopático, dependendo do reino, de onde ele é extraído, ele carrega uma informação que vai agir nos campos sutis do corpo humano. E o exemplo mais comum da onda eletromagnética é o nosso pensamento. O comportamento biológico, ele pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento, o que serve de base científica para o desenvolvimento de medicamentos energéticos que não envolvem produtos farmacêuticos. Então, os campos de energia influenciam e controlam a nossa fisiologia e a nossa saúde. Bom, aqui nós vamos começar a fazer as primeiras conexões entre a homeopatia e o espiritismo. Eu vou pegar algumas terapêuticas que são utilizadas na casa espírita para que a gente possa fazer essa conexão. Aqui eu tenho o exemplo de campos magnéticos.
eu tenho aqui o campo magnético do passista, e aqui eu tenho o campo eletromagnético de quem está recebendo o passe. Então, o que é o passe espírita? É uma transfusão de energias psíquicas. Mas existe um detalhe em relação a essa transfusão de energia. Se eu não estou receptivo, eu não consigo receber. Observem aqui. Aqui eu estou receptivo a essa transfusão de energias psíquicas. Aqui nesse outro exemplo, essas energias estão sendo repelidas porque eu não estou preparado para receber essas energias. Então, a primeira conexão da homeopatia com o espiritismo é que, por exemplo, no passe eu tenho uma transfusão de energias psíquicas, e na homeopatia, o remédio homeopático, como é uma terapia energética, trabalho com energia, eu tenho também uma transfusão de energias, só que não são energias psíquicas, são energias retiradas de um dos reinos da natureza. Aqui eu tenho um exemplo, é uma técnica de laboratório homeopático. Ela está utilizando aqui um almofariz, né, com pistilo. Ela está triturando uma substância que posteriormente vai ser diluída, e nessa diluição e sucção nós vamos retirar a energia dessa substância e vai ser utilizada no preparo do remédio homeopático. Então, o remédio homeopático é a energia retirada de um dos reinos da natureza. Eu tenho remédios homeopáticos do reino vegetal, do reino animal e do reino mineral. O que caracteriza um paciente que precisa de um remédio do reino vegetal é a questão da sensibilidade. Ele vai expressar uma sensibilidade em tudo à sua volta. A maneira como ele vai reagir diante do que o rodeia é a sensibilidade. Quando o paciente precisa de um remédio animal, é porque ele está expressando uma energia de luta pela sobrevivência. Vítima versus agressor, que é o reino animal. Não é o que predomina no reino animal. Ele mata para comer, né? É a luta pela sobrevivência. E quando um paciente precisa de um remédio do reino mineral, ele vai estar muito voltado para questões estruturais do seu corpo. Ele chega, por exemplo, dizendo: doutor, eu estou perdendo as minhas forças. Certo? Então, o que eu vou precisar para determinar o remédio homeopático é saber da subjetividade daquela pessoa, do todo dele. Uma outra conexão, tá? Outra conexão em relação ao espiritismo e à homeopatia. Os espíritos são muito sábios. Por que eles escolheram a água? A água fluidificada. Porque a água é a única substância no mundo que é capaz de reter sentimentos. Então, na água fluidificada, eu tenho os sentimentos dos bons espíritos, né? E ela retém isso. E quando a gente utiliza a água fluidificada, nós adquirimos essas harmonias, esses benesses. E como prova de que realmente a água tem essas características, nós temos aqui os trabalhos do nosso saudoso Masaru Emoto,
um japonês que já esteve aqui no Brasil por 2 vezes. O que ele fez? Ele submeteu diversos frascos, distribuiu diversos frascos de água em vários locais para poder, e depois ele cristalizava essa água para ver o tipo de cristalização que aparecia. Então aqui, por exemplo, eu tenho a cristalização de uma água diante dos sentimentos de compaixão. Aqui a cristalização diante de um sentimento de agradecimento, de sabedoria. Aqui uma música de metal pesado. Olha que horrível essa cristalização. Aqui, eu vou te matar, você é um tolo. Aqui, uma água antes e depois de uma prece budista. Então, observem a beleza, né, da água, né? E eu retirei alguma coisa de um decâmetro, e aqui coloquei: a água transporta memória ou energia em suas moléculas. O álcool conserva a energia contida na água. Então, o Espiritismo utiliza a água fluidificada, a homeopatia utiliza a água como principal veículo de seus remédios. Temos outras formas, mas a água é a mais utilizada. A energia extraída da matéria por diluição. Toda matéria é energia organizada. A organização da energia segue um princípio único, que é o princípio de conservação da energia. O vazio não existe, em tudo há energia. A imagem do homem está em cada átomo da natureza. A imagem do universo está em cada célula do homem. O doente imita uma determinada imagem da natureza. O sadio integra sua identidade na vida social e planetária. Então, quando ele diz aqui que o doente imita uma determinada imagem da natureza, é aquela questão que a gente falou, né? Da sensibilidade, da questão luta pela sobrevivência, questão estrutural. Então, o paciente é como se ele cantasse uma outra canção que não é humana. Nós estamos, teoricamente, no reino hominal. Só que como o nosso princípio inteligente passa por todos os reinos da natureza, né, durante a sua evolução, de repente a gente está expressando uma energia de um desses reinos por onde o princípio inteligente passou. Então, é a energia vibracional de cada substância, ou seja, seu efeito biofísico, e não as propriedades moleculares, que é o efeito bioquímico, que atua nos campos energéticos sutis. E aqui eu tenho um esquema bem prático, mas que varia de acordo com os autores. Aqui eu tenho representado os outros corpos, ou seja, o meu todo. Então, além do corpo físico, eu tenho o corpo vital, mental, intelecto suplementar, sublime ilimitado, que é o espírito. Existem outras versões, tá? Esse aqui eu tomei como mais prático, didaticamente. Então, a homeopatia, ela age aqui no corpo vital, mais precisamente no tubo etérico. Assim como o sangue circula nas nossas veias, no corpo físico, a energia vital circula aqui, no tubo etérico, dentro do corpo vital. Então, a homeopatia é uma medicina do sujeito, porque ela vê ele como todo. Tá? A homeopatia não trata partes do indivíduo, coração, pulmão, estômago. Ela trata o ser como todo. Então, a medicina do sujeito, ela entende que a doença como um desequilíbrio dessa força vital. Procura através dos sinais e sintomas a cura através dos semelhantes. Então, ela age nos campos energéticos sutis.
O que é a medicina do sujeito? É a que foca toda a sua atenção na subjetividade do indivíduo. É o que se passa no íntimo da pessoa. É a maneira de pensar, sentir, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. É o que constitui a nossa maneira de ser. É a nossa singularidade. É isso que a homeopatia procura no paciente. O que é a sua individualidade? Ninguém é igual a ninguém. E aqui eu tenho um exemplo da frequência vibratória. Tudo o que existe no universo, tudo o que nos rodeia, tem uma frequência vibratória. E aqui eu tenho uma frequência vibratória do amor, e aqui eu tenho uma frequência vibratória no medo. Observem a diferença de frequência vibratória. Bom, esse é o cara. Dr. Christian Friedrich Samuel Hahn. Ele se graduou em medicina na faculdade de Leipzig, na Alemanha, e ficou muito decepcionado com as terapias que eram utilizadas naquela época. Eram as sangrias, os vomitórios, os purgativos, que mais matavam do que curavam os pacientes. E ele chegou a perder um colega que ele estava cuidando dele, que faleceu, e ele ficou extremamente deprimido, decepcionado com a medicina, e ele abandonou a medicina. Ele foi viver de traduzir livros, porque ele falava, parece que 7 ou 8 idiomas. E nessa vibração, né, de traduzir livros, ele entrou em contato com praticamente todo o conhecimento que tinha na época, em todos os aspectos. E ele leu um artigo uma vez falando que a casca da quina curava a malária porque ela era amarga. Ele ficou muito intrigado com isso. Ele falou, sabe, eu vou experimentar para ver. E quando ele tomou a casca da quina, ele teve todos os sintomas da malária. Tudo. E aí então caiu a ficha, né? Se um indivíduo está sadio e toma essa substância, ele vai ter todos os sintomas da doença? Bom, então ele concluiu que se alguém está com uma doença com determinado sintoma, eu vou dar um remédio semelhante e ele vai ficar curado. E foi aí assim que surgiu a homeopatia, tá? A quina ou China, tá? Que também alguns chamam assim, foi a primeira medicação que ele formatou. E ele fazia experiência nele mesmo, nos familiares, sabe? E assim a coisa começou a fluir. Então a homeopatia é uma medicina do corpo vital. Se você não aceita a existência do corpo vital, a homeopatia e a sua filosofia do menos a mais apenas o frustrarão. Mas se você aceita o corpo vital, essa aceitação lhe dará condições de compreender porque menos é mais. E além disso, você se encantará com a inteligência da homeopatia como sistema de medicina. Então, a homeopatia é um sistema médico complexo, porque ela precisa de saber a subjetividade das pessoas, né? E isso não é muito fácil. Baseado no princípio vitalista e na lei dos semelhantes. É considerada uma filosofia holística, porque ela vê o ser humano como um todo. E é vitalística por interpretar doenças e enfermidades como causadas pelo desequilíbrio da força vital no organismo. Então, a característica
da homeopatia é que ela vai agir nos campos energéticos sutis, especificamente no duplo etérico do corpo vital. A homeopatia defende a ideia de que o todo é maior do que a soma das partes. Daí a gente ser contra a questão das subespecialidades, né? Você vai no gastroenterologista, você vai no pneumologista, você vai em diversas especialidades. Mas ele está tratando só uma parte, ele não está vendo o todo do paciente. Quais são os princípios que regem a homeopatia? A lei da semelhança, porque ela usa a característica de semelhança para poder tratar as doenças. A experimentação em omissão. Todos os experimentos da medicina alopática são feitos em animais. E por mais que se pareçam, não são humanos. A experimentação tem que ser feita em omissão. E a administração são em doses mínimas. E o remédio único. Aqui eu preciso fazer uma ressalva. Existem várias escolas homeopáticas. Tem a escola unicista, que usa um único remédio para cobrir tudo o que o paciente sente. Um único remédio. Essa é a escola unicista. Temos a escola pluralista, que usa vários remédios, mas diferentes, em diferentes frascos, em diferentes dosagens. E existe a escola complexista, que mistura 3, 4, 5, 6 remédios num vidro só. Tá? A gente não concebe muito bem essa ideia, porque depois você nem sabe quem foi que melhorou, né? Então, a lei da semelhança, ela é normalmente conhecida no meio homeopático como similia similibus curantur. Emprega-se para curar uma doença a mesma substância capaz de provocar no indivíduo distúrbios semelhantes em pessoas saudáveis. O experimento é feito em omissão. A utilização de doses mínimas. E o remédio único quando a escola seguida é a escola unicista. Ou seja, utiliza um único remédio. Vamos falar um pouco sobre a força vital, a energia vital. É uma corrente de energia que flui livremente e se manifesta no universo inteiro. Ela contém todos os elementos da vida e todos os potenciais para manifestar e expressar a vida em sua vasta miríade de formas. O vitalismo designa a participação de um princípio dinâmico e imaterial, que é a força anímica ou a energia vital. É um elemento de integração entre o espírito e o corpo, a conferir funcionalidade aos fenômenos biológicos. É a força vital que me permite diferenciar um ser vivo de um ser morto. No vitalismo, a força vital é definida como a unidade de ação que rege a vida física, conferindo-lhes as sensações próprias da vida e da consciência. Este princípio dinâmico imaterial, distinto do corpo e do espírito, integra a totalidade do organismo e rege todos os fenômenos fisiológicos. Foi assim que a homeopatia pôde postular que, se a força vital se encontra em desequilíbrio, o estado do ser implicaria doença. Então aqui está uma outra conexão entre a homeopatia e o espiritismo, que é essa concordância entre o conceito de força vital, sugerido por Hahnemann, e o de fluido vital, sugerido por Allan Kardec.
E eu fui pesquisar alguma coisa para ver se tinha algo assim mais concreto, né, dessa conexão entre homeopatia e espiritismo. E eu descobri, existiu um programa, os mais antigos devem lembrar, com o nome de Pinga Fogo. Era um programa transmitido pela TV Tupi, onde os jornalistas faziam perguntas para a maior antena parabólica que já existiu, que foi Chico Xavier. E ele respondia essas questões nesse programa de televisão. Foi um dos programas, acho que até hoje não teve nenhum recorde de audiência maior do que esse. E aí então perguntaram ao Chico Xavier se tinha alguma evidência de atuação espiritual na medicina homeopática. Aí perguntaram: é verdade que a homeopatia age no perispírito? E ele, evidentemente secundado pelo seu mentor espiritual Emmanuel, respondeu: o medicamento homeopático atua energeticamente e não quimicamente, ou seja, sua ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do corpo humano, que se localiza no perispírito. Então aqui também mais uma prova dessa questão. Bom, depois disso, tudo que a gente disse, a cura dos males, será que ela é possível sem atendermos às exigências das leis de Deus? E os tormentos do corpo, como combatê-los sem educar o espírito, o verdadeiro responsável por seus próprios sofrimentos? As luzes do espiritismo e da homeopatia despontam como os meios imprescindíveis para auxiliar a medicina de nossos dias, que ainda está retida em renitente materialismo. E a doutrina de Kardec, educando o ser para a vivência real do amor, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. E a ciência de Hahnemann, orientando o saber médico na arte da cura, poderão juntas proporcionar à ciência médica a orientação que lhe falta para auxiliar o homem que padece na conquista da sua verdadeira saúde da alma. Nenhum remédio consegue virar ninguém do avesso. Você é a única pessoa que pode fazer isso, acreditando no poder da sua mente. Então a gente precisa de pensar em outras alternativas que não só o remédio. Por exemplo, uma mudança no seu estilo de vida é mais importante do que qualquer remédio. E aqui nós temos a fala do dramaturgo e jornalista irlandês George Bernard Shaw. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, a gente propõe, geralmente no final de uma consulta, algumas mudanças. Essas mudanças geralmente estão relacionadas a 3 tópicos: o pensamento, através da meditação. A meditação, muitos acham que é frescura, tá? Mas não é frescura, é meditação, tá? É uma maneira de você trazer para o molde da sua programação mental as ondas cerebrais tipo teta. O nosso cérebro tem várias ondas cerebrais que já foram todas descritas, medidas, tá? Eu vou me ater apenas a teta, que é o fulcro da nossa fala.
Quando meditamos, nós produzimos essa substância, o óxido nítrico. É uma molécula liberada quando estamos meditando, que se contrapõe aos efeitos dos hormônios do estresse e da depressão. E eu quero deixar bem claro para vocês que a pior coisa para nós, seres humanos, é o estresse. O estresse detona todo o nosso sistema imunológico, principalmente se for um estresse crônico. Então a gente propõe essa mudança do pensamento, através, por exemplo, da meditação. Aqui eu tenho como acessar essas ondas θ. A frequência vibratória dela vai de 4 a 8 Hz, através da meditação profunda. Melhora a intuição, a criatividade, a conexão emocional, além de promover o relaxamento. Uma outra mudança seria alimento. Então nós temos pensamento, alimento e depois movimento. Em relação aos alimentos, devemos evitar alimentos inflamatórios. O nosso organismo tem uma característica: ele só responde a qualquer tipo de agressão como processo inflamatório. É a forma que ele tem de responder, certo? Então eu tenho que evitar alimentos inflamatórios. Quais são eles? Glúten, pão, macarrão, leite derivados de origem animal. Essa caseína do queijo, ela tem uma ação igual à ação opioide, ou seja, ela tem um poder viciante. Por isso que quanto mais queijo eu como, mais eu quero comer queijo. Tem uma ação viciante, é uma ação opioide. Devo evitar açúcares, adoçantes, embutidos, industrializados e refrigerantes. Bom, e a última mudança, que a gente propõe nesses 3 elementos: pensamento, alimento e movimento. Mexa-se, tá? De qualquer forma, mas mexa-se. E aqui agora vem o mais difícil de tudo, tá? Que é o que normalmente eu faço no final da consulta homeopática. Porque o que acontece com o remédio homeopático? O principal objetivo dele é mudar a nossa frequência vibratória. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa chega no consultório com toda aquela sintomatologia e estado de ser que ela está. Vamos supor que ela esteja vibrando em 400 Hz. Tá? É só um exemplo para vocês terem uma ideia de como é que a coisa funciona. Então, eu tenho que achar dentro da matéria médica, da homeopatia, um medicamento que tenha mais ou menos 400 Hz para dar para ela. Quando eu dou esse remédio, ela estava vibrando em 400 Hz, eu dou mais 400, que é igual. Quando 2 ondas em fase, ou seja, elas têm que ser idênticas, quando elas se encontram, o que acontece? Elas se somam. Então, a pessoa que estava vibrando em 400 Hz, toma um remédio com 400, ela vai ser uma pessoa agora de 800 Hz. Então, tudo aquilo que ela tinha de sintomas vai desaparecer, porque ela mudou totalmente a sua frequência vibratória. Só que tem um detalhe extremamente importante. Essa frequência vibratória não fica mudada forever. Se você continua pensando, sentindo, agindo e reagindo como sempre você fez, o que vai acontecer? Você vai adoecer de novo, porque você não conseguiu manter aquela frequência vibratória. E quem é o principal fator que mantém a nossa frequência vibratória? É o pensamento. Tá? Por isso que temos muito que cuidar em relação aos nossos pensamentos. Então, no final, geralmente, da consulta homeopática, eu procuro orientar em termos de 3 passos, que eu até coloco, tarefa de casa, no receituário, tá? Tarefas de casa.
A primeira delas é o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Ninguém se conhece. Eu conheço muito o outro, né? Eu sou capaz de enxergar um ciscozinho no olho do meu vizinho, mas às vezes eu não enxergo uma trave que está na frente do meu olho. Então eu preciso de autoconhecimento. Sócrates, 450 anos antes de Cristo, já tinha caído essa ficha. Conheça-te a ti mesmo. Se eu não me conhecer, para que eu vou mudar? Que estímulo que eu vou ter de mudança na minha vida? Eu só vou ter estímulo de mudar se eu me autoconhecer. Ah, é mesmo. Fulano tem razão. Quando eu fico assim, tá, né? Então, para mim poder ter estímulo para mudar alguma coisa, eu preciso primeiro de autoconhecimento. Eu preciso de me conhecer, tá? Em relação ao autoconhecimento, eu sempre prescrevo uma literatura, geralmente um livro, para que a pessoa possa se integrar nessa questão. O outro passo é a mudança de hábitos. É uma questão... Aliás, todos esses passos são extremamente difíceis, mas não são impossíveis da gente conseguir. Mas são tão difíceis ao ponto de alguns pacientes nunca mais voltarem, porque eu proponho isso como processo terapêutico para que ele consiga manter a sua frequência vibratória e galgar os mais altos degraus do seu processo evolutivo. Tá? Mas existem alguns pacientes que se negam terminantemente. Então, a mudança de hábito também é extremamente importante e não é fácil, é difícil. Existe até um provérbio que fala assim: o cavalo muda o passo, mas não muda o trote. Tá? São coisas difíceis, mas não são impossíveis. E por último, o terceiro passo que eu prescrevo como tarefa de casa é a questão do perdão. Perdão a si ou ao próximo. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de perdoar, porque elas acham que perdoar é fazer um favor para alguém. Nada disso, está tudo errado. Você não está fazendo favor para ninguém. Você está fazendo um grande favor para si mesmo. Você está tirando toneladas do seu ombro. Até a sua respiração muda quando você perdoa. Dá a impressão de ter assim, tipo uma tonelada em cada ombro. Quando você está vivendo um problema assim, que está te corroendo, né, por muito tempo. Mas tem pacientes que, quando eu chego nessa questão do perdão, ele bate assim na mesa do consultório e fala assim: eu morro, mas eu não perdoo. E aí então fica extremamente difícil, né? Esse eu sei que não volta nunca mais. Porque ele vai acabar se prejudicando com o tempo, né? Geralmente o rancor, a mágoa, isso tudo tem uma grande probabilidade de desenvolver um câncer no organismo, tá? Então a gente precisa de refletir muito sobre isso. E uma condição extremamente importante é que a gente estamos teoricamente no reino nominal, não é isso? Nós somos do reino nominal. Só que na prática isso ainda não acontece muito, porque a definição de humanidade ela está nessa questão de amar, de perdoar, né? De se constituir no outro, na relação com o outro, tá? Através do amor, da compaixão, da solidariedade e da caridade. Seriam essas considerações que eu teria que fazer, tá? Espero que todos tenham captado alguma coisa que possa ficar
cravada em seus corações e que isso possa reverter em termos de mudanças, tá? É a única forma da gente galgar algum degrau na escala evolutiva. É amar, perdoar, ter compaixão, ser solidário e fazer caridade. Obrigado. Então nós agradecemos ao Antônio pela belíssima palestra na noite de hoje. Convidamos agora os médios passistas, né, para subir aqui no palco, né, para a gente fazer o passe coletivo e a fluidificação das águas.